Você já sentiu um arrepio estranho ao vestir algo de segunda mão? Um frio que não vinha do tecido, mas de dentro, como se alguém ou algo ainda estivesse ali. Muitos juram que é só imaginação, mas e se não for? E se algumas roupas carregarem mais do que costuras e memórias, e forem de fato portais para horrores silenciosos? Não é só superstição de gente velha. Histórias reais se escondem entre cabides empoeirados e araras tortas. Roupas que pertenceram a alguém, mas que talvez nunca deveriam ter sido tocadas de novo. Cheiros que não saem, manchas que voltam, vozes sussurrando baixinho quando você acha que está sozinho. Essa história não é para os fracos. Não é para quem dorme com a porta do armário entreaberta. E se você já comprou uma peça num brechó e achou que sentiu algo, talvez reconheça o que está prestes a ouvir. Ou pior, talvez isso já tenha começado com você. Agora me responda. Você já teve um pesadelo estranho depois de comprar alguma roupa usada? Já viu sombras no canto do quarto enquanto se trocava? Já sonhou com lugares onde nunca esteve, mas tinha certeza de que fazia parte? Se sim, talvez a maldição não seja só desta história. A cada linha, você vai entrar mais fundo nesse pesadelo de costuras vivas e segredos sujos. O tecido dessa história é feito de pele, ossos e lamentos que nunca pararam de gritar. Está pronto para vestir essa verdade? Era um dia cinza, úmido, daqueles que fazem os ossos doerem sem motivo. Ela entrou no brechó por acaso, ou pelo menos era o que achava. A porta rangeu como se reclamasse de ser aberta. Lá dentro, o ar era denso, carregado de poeira e algo mais. Algo antigo. As araras balançavam levemente, embora não houvesse vento. Foi então que ela ouviu o casaco vermelho. Era como se brilhasse sob a luz fraca do teto, em contraste com o ambiente apagado. O tecido parecia caro, quase novo, apesar de o brechó inteiro cheirar a mofo. Havia algo de hipnótico nele, como se chamasse, como se esperasse por alguém. Ela estendeu a mão sem pensar duas vezes. O toque era gelado. A vendedora, uma mulher pálida de voz rouca, apenas observava. Não tentou vender, não comentou o estado da peça, apenas assistiu. É seu se quiser. Não aceitamos devolução, disse sem piscar. Aquilo a incomodou, mas não o bastante. Algo dentro dela já tinha decidido. Pagou em silêncio e saiu com a sacola sob o braço. Ao sair do brechó, o céu parecia mais escuro. O vento soprou forte, levando folhas e ruídos pela rua vazia. Ela sentia o casaco, mais pesado do que parecia ser na loja. O tecido agora estava morno, como se tivesse sido usado há poucos minutos. O toque parecia pulsar, mas era só impressão. Só isso. Em casa, o silêncio era maior que de costume. Cada passo no assoalho soava mais alto. Ela pendurou o casaco na porta do armário e tentou ignorar o incômodo na nuca, aquela sensação de estar sendo observada. À noite, ao passar pelo espelho do corredor, jurou ver um vulto atrás de si, mas virou e nada. Na primeira noite, sonhou que entrava no brechó de novo, mas dessa vez não havia saída. Só fileiras e mais fileiras de roupas penduradas, todas vermelhas. Vozes sussurravam seu nome entre os cabides. Quando acordou, estava suando frio. E o casaco estava fora do armário, dobrado aos pés da cama. Ela tentou rir, mas havia algo errado. A memória do sonho grudava como cola quente na pele. Quando pegou o casaco de volta, notou algo novo. Uma pequena mancha escura no punho, esquerdo como vinho seco, ou sangue. Ainda pensava em devolver, mas a loja havia sumido, e o casaco parecia saber disso. Na manhã seguinte, ela acordou com um cheiro estranho no quarto. Era doce, enjoativo, com um toque metálico que lembrava ferrugem. Vasculhou tudo, lixeira, encanamento, restos de comida, mas nada explicava aquele odor.
até que, sem querer, encostou o nariz no casaco pendurado. Era dali. Sem dúvida, ela levou a peça até o tanque e esfregou com sabão, vinagre, água quente. Deixou secar ao sol por horas, mas à noite o cheiro voltou. Pior, mais forte. Agora havia algo de carne podre misturado. Ela começou a ter náuseas, e o mais inquietante, ninguém mais sentia nada. O casaco parecia atuar só com ela. O cheiro piorava conforme a noite caía. Era como se o casaco respirasse, exalando seu fedor enquanto ela dormia. Começou a sentir dores de cabeça sempre que o casaco estava por perto. Dores fundas atrás dos olhos que só aliviavam quando ela trancava a peça num saco plástico. Mas mesmo assim, o cheiro escapava. Uma noite acordou sufocando. Correu ao banheiro e vomitou um líquido escuro, denso. O cheiro era o mesmo do casaco. Sentou-se no chão frio, trêmula. Havia alguma coisa errada com ela. Começou a pesquisar sintomas, doenças raras, contaminações. Nada fazia sentido. Nada era compatível. Era como se o próprio ar ao redor da peça estivesse doente. No terceiro dia, os pelos do gato começaram a cair. O animal miava o tempo todo, sem motivo, olhando para o armário onde o casaco estava guardado. Quando ela tentou tirar o bicho do quarto, ele a arranhou com força, olhos dilatados, como se não a reconhecesse. E quando voltou, o casaco estava no chão. Mais uma vez, tentou levá-lo para fora, jogá-lo na lixeira da rua. Naquela noite, o cheiro sumiu. Ela conseguiu dormir um pouco melhor, mas ao acordar, o casaco estava de volta, jogado sobre a cadeira da cozinha, pingando um líquido escuro no chão. Nenhuma porta ou janela estava aberta. Nada havia sido arrombado. Ela caiu no chão de costas, tentando entender, mas só conseguia chorar. O tecido do casaco estava molhado, morno, como se tivesse acabado de ser usado por alguém suando frio. Na manga, uma nova mancha. Desta vez, havia algo que parecia uma impressão de dedos, longos, finos, não humanos. O cheiro agora não vinha só da roupa. Ele começava a sair também da própria pele dela. Foi numa madrugada qualquer que ela percebeu. O espelho do corredor, aquele com moldura rachada e vidro antigo, devolveu seu reflexo com um segundo de atraso. Sutil, quase imperceptível. Mas para quem já não dormia bem, aquilo gritou como um trovão. Ela parou, voltou, se moveu lentamente. O reflexo hesitou de novo. Achou que fosse cansaço ou medo. Mas então experimentou em outros espelhos. No banheiro, o mesmo atraso. No espelho do quarto, uma sombra atrás dela, imóvel. Quando se virou, não havia ninguém. Mas a sombra no reflexo ainda estava lá, parada, com o casaco e o rosto obscurecido. Começou a evitar espelhos. Cobriu os principais com lençóis. Usava o celular para retocar o rosto. Mas sempre que passava por algum vidro ou superfície refletiva, sentia os olhos de alguém acompanhando. Não piscavam, não imitavam, observavam e, às vezes, sorriam, com um canto de boca que não era o dela. Certa noite, sem querer, acendeu a lanterna do celular de frente para o armário. A luz bateu no espelho da porta e o que viu a fez soltar o aparelho. O reflexo do casaco estava em pé, mas não estava pendurado, estava sendo usado por algo esguio, curvado, com o rosto coberto por um véu de carne costurada. Nos dias seguintes, começou a notar movimentos de canto de olho. O espelho da sala parecia vibrar quando ela passava por perto, e em um momento de coragem estúpida, ela se aproximou e tocou o vidro. Gelado. Mas do outro lado, sentiu um calor breve, como se um dedo encostasse contra o seu. No dia seguinte, o espelho estava trincado e sobre a rachadura algo escrito embaçado: "Você está do meu lado agora." Ela limpou apressada, coração disparado. Pensou em se mudar, vender a casa, abandonar tudo, mas não adiantava. O casaco já tinha escolhido. E os espelhos eram janelas, não para o passado, para o que viria.
Tentou se filmar dormindo. Deixou o celular gravando a noite inteira. Pela manhã, hesitou antes de assistir. A imagem era escura, mas nítida. Às 3h12, o casaco se moveu sozinho, deslizando do cabide como se tivesse vida. E atrás dele, o reflexo do espelho mostrou o que parecia ser um segundo corpo, costurado no dela. Agora, o problema não era mais o espelho. Era o que estava do outro lado dele, esperando a hora certa para sair. As vozes começaram como zumbidos baixos, quase como interferência de rádio. Ela achava que era coisa da cabeça, até perceber que só surgiam quando o casaco estava por perto. Um sussurro, pouco arranhado, falava em um tom antigo, lento, como se estivesse tentando lembrar como usar palavras humanas. Certa vez, ao pegar o casaco do chão, ouviu nitidamente: "Ainda cabe em você." A voz vinha de dentro, não do lado de fora nem do ambiente, do forro, como se a própria costura guardasse uma garganta ancestral. Ela largou a peça como se tivesse levado um choque, mas a voz continuou rindo baixinho. Ela tentou rasgar o casaco, queimá-lo, enfiou faca no tecido, nada o danificava. As costuras pareciam regenerar sozinhas. Um dia, vasculhando com mais calma, encontrou algo escondido no forro interno. Uma etiqueta costurada à mão, com letras tremidas. Dizia apenas: "Ouça para vestir, vista para ser." A partir daquela noite, a voz passou a falar com mais frequência. Murmurava enquanto ela dormia, enquanto comia, enquanto chorava trancada no banheiro. Não gritava, não implorava. A voz era paciente. E pior, cada vez mais familiar. Aos poucos, ela começou a notar tons da própria voz naquelas palavras sussurradas. Às vezes, a voz parecia se divertir. Dizia coisas que ela não queria lembrar. Comentava sobre memórias antigas, traumas, culpas, vergonhas, coisas que ninguém sabia. Era como se o casaco estivesse cavando dentro dela, desfiando sua mente ponto por ponto. E quanto mais ela resistia, mais ele falava. Numa madrugada, acordou sentada no sofá com o casaco vestido. Não se lembrava de ter se levantado. A voz, agora próxima ao ouvido, sussurrava: "Fica bem em você", como se tivesse sido feito para sua pele. Quando tentou tirar, os botões estavam presos. Os fios pareciam se apertar, como se tivessem vida. Ela gritou. Gritou como nunca, e quando finalmente conseguiu arrancar a peça, havia marcas no corpo. Linhas vermelhas nos braços e costas, como se agulhas invisíveis tivessem bordado algo em sua carne. No espelho, não viu só cicatrizes. Viu símbolos, antigos, e embaixo da pele, algo. Se mexia. Agora, a voz já não vinha apenas do casaco. Estava dentro dela, no fundo da garganta, e às vezes saía quando ela falava. Mesmo sem perceber, o sono deixou de ser refúgio. Era armadilha. O primeiro pesadelo chegou como um sussurro abafado. Ela se via vestindo o casaco, andando por uma rua vazia, cercada por neblina espessa. As luzes dos postes piscavam e estalavam. Ao fundo, sons de passos, mas nunca dava tempo de virar a cabeça. O som estava sempre mais perto do que deveria. O casaco parecia apertá-la, como se apertasse sua respiração. Sentia o tecido grudando na pele, entrando pelos poros, costurando-se a ela. Quando olhava para os braços, os dedos eram longos demais, as unhas enegrecidas. Não eram mais os dela, e atrás dos olhos, uma fome que não sabia nomear. A rua terminava diante de um espelho enorme, encostado em um poste inclinado. No reflexo, via-se sorrindo, mas não com sua boca. Um sorriso esticado, grotesco, rasgado até quase os ouvidos, e atrás do reflexo, corpos pendurados em cabides, um por um, olhando direto para ela. Alguns ainda se mexiam. Acordou arfando, o quarto girando, mas a sensação não passou com o tempo.
O cheiro do pesadelo, ferro, sangue morno, tecido queimado, ainda estava no ar. Na palma da mão havia uma linha vermelha fina, como um corte recente. A pele pulsava, como se algo tivesse sido bordado ali durante o sono. Na noite seguinte, o sonho continuou de onde havia parado. Agora, ela andava por um brechó enorme, corredores infinitos, cheios de roupas manchadas. Vozes sussurravam de dentro das peças. As luzes oscilavam e o chão parecia feito de costuras vivas. Quando encostou numa blusa, ouviu um grito, abafado como se viesse de alguém preso dentro dela. No fundo da loja, uma mulher estava sentada, costurando com uma linha escura que saía do próprio pulso. Ela olhou para a protagonista com olhos costurados e sussurrou: "Você já está quase pronta." Antes que pudesse fugir, mãos surgiram dos cabides, puxando-a de volta para dentro do casaco. Desta vez, ao acordar, havia sangue no travesseiro. Não muito, mas o suficiente para saber que aquilo não era apenas sonho. O lençol estava rasgado na altura dos pés, e no chão, o casaco a esperava, cuidadosamente dobrado com um alfinete atravessado no ombro. Nos dias seguintes, dormir virou desafio, mas era inútil resistir. Sempre que fechava os olhos, ele voltava. O casaco, os cabides, os corpos, como se o pesadelo estivesse moldando uma realidade paralela, onde ela era só mais uma peça a ser usada. Foi quase por desespero que ela decidiu investigar. Queria respostas, qualquer pista. Voltou ao lugar onde ficava o brechó, mas encontrou apenas um terreno vazio, com o chão de concreto rachado e mato crescendo por entre as fendas. Nenhuma placa, nenhuma parede. Apenas um vazio, como se o lugar nunca tivesse existido. Procurou na internet. Nada, nenhuma loja com aquele nome, nenhum endereço correspondente. Mas, ao fuçar fóruns obscuros, encontrou um comentário perdido em um post antigo. "Nunca aceite roupas com forros costurados à mão. Elas têm dono." O usuário que escreveu isso estava inativo há anos, perfil sumido. Em uma madrugada gelada, decidiu abrir o casaco inteiro. Cortou com uma lâmina por dentro, tentando expor os segredos. Entre o tecido e o forro, encontrou algo. Impossível. Pedaços de papel antigo, colados com sangue seco. Datas, nomes, rabiscos. Todos de pessoas desaparecidas nos últimos 60 anos. Ela reconheceu um sobrenome, pesquisou. Era uma jovem que sumira misteriosamente em 1993, último registro em uma câmera de segurança, entrando num brechó. O detalhe gelou seu sangue. A mulher usava o mesmo casaco, idêntico. Até a mancha no punho estava lá, como se a roupa apenas trocasse de corpo. Cada nome no forro era como uma assinatura, como se o casaco fosse uma prisão. Ou um ritual contínuo, uma peça que precisava de um hospedeiro por vez. E agora, ela sentia que seu nome já estava costurado lá dentro, mesmo que ainda não tivesse visto, mas ia ver. Logo, ao tentar mostrar tudo a uma amiga, o casaco simplesmente não estava lá. Sumira. E a gravação que fez dos papéis encontrados? Corrompida. Tela preta. Áudio distorcido. Mas ao dar play, uma voz surgiu por milésimos de segundo, quase imperceptível. "Agora você sabe demais." Nas noites seguintes, passou a ver vultos nos corredores do prédio. Reflexos que não batiam com os seus. E sempre o som de tecido arrastando pelo chão. Como se alguém a seguisse, como se alguém estivesse experimentando o corpo dela, sentindo a pele por dentro. Antes de vestir de vez. O que mais a aterrorizava era uma pergunta que não queria pensar. E se essas pessoas desaparecidas ainda estivessem ali, costuradas por dentro, vivas? Ela estava decidida. Precisava registrar, provar, mostrar ao mundo que não estava louca. Armou câmeras em todos os cômodos, instalou microfones sensíveis, dormiu com luzes acesas e olhos entreabertos, esperando algo acontecer. Por 3 noites, nada. Mas na quarta,
As imagens mostraram o impossível. Às 3h17, o casaco apareceu na sala. Simplesmente surgiu. Não caminhou, não caiu. Ele se formou no ar, ponto por ponto, como se fosse tecido por mãos invisíveis. As luzes tremularam e uma sombra se projetou no chão. Algo estava vestindo-o, mas só o contorno era visível. Um corpo fino, costurado em silêncio. No áudio, uma melodia baixíssima tocava, distorcida, como uma caixinha de música quebrada. E entre as notas, vozes sobrepostas sussurravam nomes. Ela pausou, repetiu. Congelou a imagem. Um quadro da gravação mostrava, atrás do sofá, sua própria silhueta. Dormindo, mas também, à porta, ela mesma em pé de casaco, sorrindo. Ela fugiu da própria casa naquela noite. Levou só o notebook com os arquivos, mas quando tentou mostrar a alguém, um amigo, um policial, qualquer um, os vídeos sumiam. Se deletavam sozinhos. Ou pior, mostravam imagens comuns, vazias, como se o casaco controlasse não só a realidade, mas a narrativa também. Ao procurar ajuda em uma igreja abandonada, encontrou um velho padre. Ele a ouviu, sério. Depois de um silêncio longo, disse: "Não é só roupa. É pele de alguém que não devia ter voltado. Você vestiu e agora é parte." Ele a mandou embora, mandou rápido, com medo no olhar, e trancou as portas atrás dela. De volta ao hotel onde se escondia, sentiu o cheiro novamente. Enjoativo, adocicado, quente. Quando abriu a mala, lá estava ele. Dobrado, limpo, perfumado. E sobre ele, uma tesoura de alfaiate. Enferrujada, com fios de cabelo presos entre as lâminas. Não o tocou, mas sabia. Aquilo era um aviso, ou um convite. Naquela noite, sonhou que estava em um ateliê antigo, espelhos embaçados. Máquinas de costura com linhas pretas eternamente em movimento. Uma mulher sem olhos a guiava pelo lugar, dizendo: "Chegou sua vez. Cada ponto é uma lembrança. Cada linha, uma mentira que você contou." E ao olhar para o próprio corpo, não havia mais pele. Só tecido, recortado em moldes, acordou com o casaco nos braços, as mangas enroladas como braços de criança. E dentro do bolso, uma agulha enfiada num pedaço da sua própria camiseta, como se alguém estivesse começando a costurar. Aos poucos, de dentro para fora. Nos últimos dias ela passou a esquecer pequenos detalhes, lugares onde havia ido, pessoas que conhecia, palavras comuns. Era como se a própria memória estivesse sendo desfiada, um fio por vez, e onde antes havia certeza, agora só sobravam espaços em branco, como manchas em tecido velho. O espelho já não refletia com precisão. O rosto que via ali era outro, parecido sim, mas mais pálido, mais fino, como uma versão em transição, uma pele sendo substituída. E por mais que se negasse, já não conseguia ignorar. Havia algo crescendo dentro dela, uma presença, uma consciência alheia. Tentou se gravar lendo frases simples para testar a voz, mas o som saía diferente, grave, rouco, como se outra garganta falasse com sua boca. "Agora você veste bem." A voz dizia em um vídeo que ela não lembrava de ter gravado. Os olhos não eram dela, eram costurados por dentro, escuros, vazios. Passou a receber ligações de números inexistentes. Quando atendia, ouvia apenas o som de uma agulha atravessando o tecido. Tec, tec, tec. Depois, um nome, sempre diferente, sempre sussurrado. Um catálogo de desaparecidos e uma lista crescente de vítimas. Certa manhã, foi abordada por uma mulher na rua. Olhar perdido, tremendo. Disse apenas: "Você está com ele. Eu também estive." E antes que pudesse perguntar qualquer coisa, a mulher atravessou a rua correndo e sumiu entre os carros.
deixando para trás apenas uma etiqueta antiga caída no chão. Estava bordado: coleção outono, pele humana. Ela não lutava mais. O casaco não precisava mais estar no corpo, já fazia parte dela. Sentia o toque das costuras internas, mesmo sem vesti-lo. Os sonhos eram contínuos. Acordada ou dormindo, estava sempre naquele brechó, cercada por manequins que respiravam. E numa noite em que já não lembrava seu nome completo, saiu caminhando pela cidade. Estava chovendo. O casaco a cobria. E nos olhos dela um brilho antigo, refeito, reciclado, como se estivesse pronta para doar, para passar adiante, porque o casaco não morria, ele apenas trocava de carne. Agora, quem olha para ela na rua só vê uma mulher comum. Mas algo nos olhos incomoda, algo no jeito que ela segura a gola, algo no modo como parece escutar o tecido respirando. E se você um dia entrar num brechó e encontrar um casaco que parece te chamar, cuidado, você pode estar vestindo alguém que ainda está lá dentro. Você já sentiu que uma peça de roupa não era só tecido, que carregava um peso, uma presença invisível? Esta história não é só sobre um casaco amaldiçoado, é sobre o que vestimos dentro de nós, as memórias que tecem nossa pele e os segredos que recusamos a deixar ir. E se o medo não estiver só fora, mas dentro, costurando sua mente em silêncio, será que você ousaria experimentar uma roupa assim? Ou será que o perigo maior é não perceber quando ela já está vestida em você? Pense bem, porque algumas maldições não são apenas histórias para assustar, são convites para algo mais profundo e sombrio. Se sentiu um arrepio, se lembra de um sonho estranho, ou já teve a sensação de ser observado por algo invisível, compartilhe sua história nos comentários, se tiver coragem. E não esqueça de seguir o canal, ativar as notificações, pois a próxima história pode estar mais próxima do que imagina. Boa sorte e cuidado com o que veste.